Boa noite, mais uma vez, meus amigos, bem-vindos à nossa live das quartas-feiras da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Para nós é uma alegria podermos estar mais uma semana juntos, podendo conversar, podendo nos irmanar nessas energias positivas, benéficas, que trazem essas reflexões da noite. E hoje conosco teremos o Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos, amigos aqui da Casa dos Espíritas e também todos os internautas aí que se ligam no Facebook aí da Casa dos Espíritas, dessa live. É uma alegria para a gente estar aqui hoje, fazendo parte aqui desse encontro. E conosco também o Cássio, nosso convidado da noite. Boa noite, Cássio. Boa noite, Adriana. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os amigos da Casa dos Espíritas, os internautas que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que nosso encontro seja bastante agradável, que a gente possa levar um pouco de conhecimento e aprender também, né? Que a gente sempre aprende e ensina um pouco quando a gente fala, né? Então, prazer estar com vocês hoje. Nós agradecemos pela oportunidade, por aceitar o nosso convite, que eu, assim, fiquei muito feliz quando você topou, e vai ser uma noite super bacana de troca de conhecimentos, de um bate-papo muito gostoso. E antes de fazer uma apresentação formal do Cássio e falar um pouquinho, né, da nossa noite, eu vou pedir para o Fábio fazer a prece para nós de abertura dessa noite. Então vamos todos nos unindo em pensamentos, em sentimentos e elevando os nossos pensamentos, os nossos corações até Jesus, nosso irmão, até Deus, nosso Pai, e aos nossos mentores e amigos espirituais. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que seja à distância, mas pelas linhas da internet, que hoje nos proporciona esses encontros de maneira bastante satisfatória e que nos permite encontrarmos amigos, revermos aqueles que há muito não víamos e participar de encontros como esse. Então nós agradecemos a Jesus por esta oportunidade, pedindo a Ele que nos abençoe em nossos propósitos, que abençoe ao nosso convidado dessa noite, o iluminando, trazendo a ele todo o suporte necessário para a explanação, para a conversa que teremos hoje. Pedimos a Deus também que, através das vibrações desse encontro, possam ser transferidas energias positivas a todos aqueles que estão em dificuldade, que estão necessitando em algum lugar, seja num leito de hospital, seja em casa, que esses nossos pensamentos e essa energia que vai ser aqui gerada possa de alguma forma se converter em fluidos curadores, em fluidos benfeitores para toda a humanidade. Pedimos licença a Jesus para fazermos uso das suas palavras de agradecimento e nos aproximarmos um pouco de Deus. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Obrigada, Fábio. Então, vamos aí apresentar o Cássio Carrara. Ele é nascido em Mineiros do Tietê e mora em Matão desde 2000, do ano 2000. Ele é formado em jornalismo pela Universidade de Araraquara e pós-graduado em linguagem, cultura e mídia pela Unesp de Bauru. Ele é jornalista da casa editora O Clarim e desde março de 2011 trabalha na edição e revisão da Revista Internacional do Espiritismo e no jornal Clarim. E se tornou o jornalista responsável por esses 2 periódicos desde dezembro de 2016. E ele escreve também, tem uma coluna bimestral na Revista Internacional do Espiritismo, e que ele escreve, né, a coluna Ponto de Vista, e ele lançou em 2018 o primeiro livro, que é o Som da Nova Era, o Clarim e seus Maestros, e lançou também Entre Linhas, o Olhar Espírita dos Fatos, que é o tema do nosso bate-papo dessa noite. Esse livro aqui, que vale muito a pena, gente, recomendo para quem quiser conhecer um pouquinho, e é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E dando aí início, Cássio, né, você, nesse trabalho aí da coluna Ponto de Vista, você reuniu aí vários temas do cotidiano e, abordando esses temas, faz um paralelo com a doutrina espírita. E como que surgiu a ideia de trazer esse livro, publicar esse livro? Bom, novamente, boa noite a todos. Esse livro ele é uma coletânea, né, de artigos que foram publicados nessa coluna Ponto de Vista. Só contar rapidinho a história, né, de como eu comecei a escrever. Em março de 2011 eu entrei para a editora Clarim como jornalista, e aí no mês de setembro, a partir de setembro, o senhor Aparecido Belvedere, que é o diretor lá do Clarim, ele me convidou para integrar, né, a coluna Ponto de Vista. Ela já existia, essa coluna, mas para alternar, né, com outro autor, um mês eu, outro mês ele, e assim ele me sugeriu, né, que eu começasse a escrever também para essa revista. No princípio, ele me sugeriu que eu pegasse notícias do dia a dia, fatos aí que aconteciam e tudo mais. Ele me sugeriu no princípio para que eu me pautasse na revista Veja, em assuntos que eram colocados lá. E aí, então, eu comecei a fazer isso, né, comecei a pegar essas notícias e buscar embasamento, a partir das obras da codificação e de outros complementares, buscando embasamento espírita para que nós pudéssemos, né, fazer essa relação das coisas que nos acontecem no dia a dia, juntando com o conhecimento espírita, né, colocando o conhecimento espírita na prática. E assim, então, né, comecei a escrever, lançando um artigo a cada 2 meses, sempre. Depois eu, claro, ampliei minhas fontes, né, deixei de fazer só da Veja, enfim, comecei a pegar outras notícias de outros portais e também teses, enfim, assuntos variados, né, que sempre que tivessem algum interesse que eu conseguisse fazer essa associação com a codificação de Kardec. E aí, no meio do ano passado, me surgiu a ideia de juntar esses artigos, né, já que eu estava completando quase 10 anos de coluna, né, 9 anos praticamente de coluna, e eu já tinha um material bom ali, né, já tinha mais de, acho que 60 ou 70 artigos já publicados,
Então já tinha material para fazer um livro, né? E desses 70 e poucos artigos, eu selecionei acho que 55 que compõem o livro, e com isso a gente consegue ter aí uma grande abrangência de temas, né? Cobrindo praticamente uma década de acontecimentos. É claro que longe de ocupar todos os grandes acontecimentos, né? Não temos essa pretensão, se tivéssemos seria com certeza vários volumes, né? Livros gigantes, mas a gente consegue fazer, né? Dar uma sequência aí do que de importante aconteceu, e assuntos que de certa forma ainda são atuais para a nossa vida, né? Assuntos que ainda ressoam, que a gente enfrenta no dia a dia, questões muitas vezes que nos acontecem mesmo, né? Coisas não só distantes do Brasil e do mundo, mas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, tem um capítulo lá que eu falo de uma experiência pessoal minha mesmo, uma coisa que aconteceu aqui onde eu moro, no meu prédio, e aí com isso a gente consegue ainda tirar uma lição. E então o objetivo do livro é justamente esse, né? Fazer com que a gente enxergue nas coisas do nosso dia a dia, nos acontecimentos, nas pessoas que estão ao nosso lado, que a gente enxergue o propósito desses acontecimentos. Afinal de contas, o Espiritismo ele é isso, né? Ele ensina-nos a projetar a nossa realidade para algo, um propósito diferente, né? Um propósito renovador, que nós entendamos o porquê estamos vivendo certa situação, o porquê as coisas acontecem dessa forma e não daquela, porque sabemos que não existem injustiças, né? Tudo que nós passamos tem um propósito e a gente tem o objetivo de aprender com as coisas que nos acontecem. Então o livro tem essa pegada bem atual mesmo, busca fazer esse diálogo com as coisas que fazem parte do nosso dia, colocando o Espiritismo na prática mesmo. E aí surgiu, né, a ideia do livro. Ele foi publicado em abril desse ano, já estamos aí com 3 meses mais ou menos de lançamento, e tem sido uma alegria muito grande. As pessoas têm me passado um feedback gostoso, né, apreciando a leitura. Eu falo também que é para criticar, porque a gente aprende também na crítica, né, a gente aprende quando não somos de forma alguma donos da razão, então é importante também, quando a gente erra, né, fazer esse contraponto. Mas, de toda forma, é um livro que ficou, assim, acho que bem estruturado. A gente consegue trazer uma grande variedade de temas e atual, né? Importante é isso, importante é ressoar no nossos problemas do dia a dia, nas coisas que nos afetam, para que a gente consiga ter um entendimento mais amplo e não cair em desânimo, não cair em desilusão, porque é importante a gente manter a esperança, né? Mesmo em tempos difíceis como esse que nós vivemos. Sem dúvida alguma. E esse fato de fazer essa aproximação da doutrina espírita na nossa vida cotidiana, eu acho que é uma das coisas assim, muito bacanas que traz esse livro, que trazem os artigos que você selecionou, porque muitas vezes a gente esquece de fazer essa ligação. A gente fica lá, estou na casa espírita, então eu me envolvo ali no trabalho, no estudo, na evangelização, no atendimento fraterno, no passe, seja onde quer que nós atuemos, e muitas vezes parece uma coisa meio dissociada, né? Nós temos um comportamento mais centrado e mais focado quando nós estamos presentes na casa espírita, e aí quando a gente está no nosso trabalho, na vida em família, ou em qualquer outra circunstância, muitas vezes a gente não faz esse link, não faz essa ponte, né, que é tão necessária, porque a finalidade é essa, né, que a gente viva em todos os aspectos, né, da nossa vida, isso daí. Então, achei muito legal a ideia. A gente não é espírita só na instituição, né? A gente é espírita o tempo todo, né? E nossos comportamentos têm que ser condizentes com isso. Eu vou dar um exemplo. Agora, no mês de julho, na Revista Internacional do Espiritismo, esse artigo não está no livro, né? Porque foi agora de julho, mas eu falo, o título do texto é Parole Ostili. Eu não sou italiano, não sei se a pronúncia está certa, mas a tradução disso é palavras hostis, né? Para o português.
E nesse texto eu trago ali um movimento que surgiu na Itália, com esse nome, Parole Ostili, cujo objetivo dessa associação é mudar o nosso comportamento na internet, através de boas regras de comportamento, de uma conduta mais humana, uma conduta mais afetiva, acolhedora e tudo mais. E o objetivo dessa associação, eles criaram ali 10 mandamentos, digamos assim, e eles aplicam e adaptam essas regrinhas para várias situações. Por exemplo, para a prática esportiva, de ligas esportivas, para empresas, para pessoas, família e tudo mais. E olhando, né, aquele movimento que fala, né, veja se o seu comportamento não está prejudicando o outro. Antes de postar alguma coisa, pense se aquilo é coerente, se vai magoar alguém, ou se tem razão, se aquilo lá realmente é verdadeiro, né, se não é uma fake news. E olhando aqueles mandamentos, você percebe que aquela regra de conduta, aquele convite daquela associação, é justamente o que o Espiritismo prega, de bom senso, de racionalidade, de lógica, da gente ponderar sempre os nossos atos, né, de respeitar os limites nossos e do outro, os direitos de cada um. Então é isso, né, a gente olhar nas coisas, né, aparentemente que não tem relação com o Espiritismo, e você buscar ali um comportamento compatível com aquilo que nós aprendemos. Porque de nada adianta a gente decorar questão do Livro dos Espíritos, decorar citação do Evangelho, né, saber as obras de André Luiz e tal, se a gente não traz isso para a nossa vivência, né? A gente tem que ler aquilo e tentar, no mínimo, incorporar alguma coisa, né? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja devagar, nós aprendamos uma coisa hoje, outra coisa daqui a um mês, mas a gente tem que ir fazendo esforços, né? Para que cada dia a gente melhore a nossa conduta e o nosso relacionamento com a sociedade. Então, é basicamente isso, a gente tem que buscar essa aproximação, não podemos nos isolar na instituição e falar, agora eu sou espírita, sair daqui e não sou mais. Não pode ser assim, né? A gente vive num todo, né? Temos que agir assim. É verdade. E falando um pouquinho de um dos capítulos aí que eu li, chamado Desafios de Mães, você fala dessa questão da maternidade, né? São os desafios da maternidade, e você fala de duas situações bem distintas, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, esse artigo eu escrevi baseado em outros 2 artigos que foram publicados na própria Revista Internacional do Espiritismo. O primeiro deles falava sobre a questão da roda dos enjeitados, né? Ou dos excluídos, que eram os bebês recém-nascidos que eram colocados naquela roda, em conventos, em santas casas e tudo mais, porque a pessoa tinha um filho, né, e não queria o filho, não queria criar o filho. Isso era muito comum, principalmente no século XIX, mas ainda no século XX existiram alguns registros, né, dessas rodas dos enjeitados. E sempre quando eles eram colocados ali naquelas rodas, né, tinha um sino que tocava, né, e a pessoa lá de dentro sabia que ia chegar no recém-nascido, né, e, enfim, aí você vê que essa dificuldade que algumas pessoas ainda têm, né, de aceitar a maternidade, por diversas questões, não estamos aqui para julgar, mas envolve, né, toda essa complexidade que é ser mãe, e pai também, né, claro, ser mãe e ser pai. E o segundo tema, também falando sobre esses desafios de mães, se refere à questão dos anencéfalos, que nesse artigo, que foi publicado na RIA, traz um depoimento de um espírito que veio, né, para uma encarnação como anencéfalo, e existia aquela questão, né, se a mãe deixaria ele nascer ou não e tal. E, de repente, a mãe, sim, acolheu ele, né, sabendo que o nenê nasceria anencéfalo. Não, ele vai nascer, mesmo que seja algumas horas, mesmo que viva pouco, mas eu quero abraçá-lo, quero ter esse convívio, quero olhar para ele. E aí depois o Espírito, né, em comunicação, nesse relato do artigo, o Espírito fala o quanto foi importante para ele esse período de poucas horas que ele teve na Terra, né, o quanto esse acolhimento que ele recebeu da mãe,
essa confiança nele e tudo mais, né, que gostaria de vê-lo, esse amor que ele foi recebido, como aquilo foi importante para a sua regeneração. Porque ele vinha, né, com aquele sentimento de ódio, provavelmente alguma questão de encarnação passada, e de repente, né, aquele acolhimento fez ele ver o quanto era importante a vida e quanto era importante ele ser bem recebido. E aquilo fez ele perdoar, né, aquela desavença, fez ele se refletir e tudo mais, e isso foi muito importante para a sua caminhada evolutiva. Então nós percebemos, né, com esses dois temas, que o primeiro de uma rejeição de uma mãe e o segundo de um acolhimento de uma mãe em situações completamente distintas, né, o primeiro com saúde plena e o segundo com a saúde física comprometida, nós observamos o quanto isso é difícil, né. Eu, obviamente, não vou ser mãe, né, não tenho como falar isso, não tenho como dar um testemunho vivo do que é esse sentimento, mas, sem dúvida, é um sentimento que transcende qualquer relação existente aqui entre dois seres encarnados. É algo muito, muito íntimo, muito próximo, uma ligação, sem dúvida, sublime. E a partir desses exemplos, né, a partir dessa relação, eu acho que nós precisamos buscar esse exemplo do que é esse amor dedicado das mães, esse amor fraterno das mães, esse amor que é, muitas vezes, disposto a qualquer renúncia, né, pelo bem dos filhos. Nós temos que buscar esse exemplo e transportar isso para as nossas relações de uma forma aí, mesmo que não seja comparável, mas de uma forma mais próxima possível, porque são esses momentos, né, de acolhimento, esses momentos de relação próxima que nos elevam, né, que nos fazem pensar, refletir e crescer como seres humanos. Então, buscando esses dois exemplos aqui, mas quantos outros nós poderíamos citar, é importante para refletir sobre essa questão e quanto é importante uma encarnação nova, né? Nós que somos espíritas sabemos que as encarnações não são por acaso e que elas têm um propósito, muitas vezes de aproximação das famílias, de reparação de erros do passado. Às vezes nós estamos, né, com um parente que nós não nos entendemos, mas nós sabemos que não é à toa que estamos juntos com ele, né? Então, valorizando essas relações, para que nós possamos sempre aprender com essa intimidade que nós temos, e fruto também do esquecimento do passado, né? Sem ele não seria possível nós termos esse amor dedicado, esse amor incondicional com relação a pais e filhos. Muito bom, muito interessante, Cássio. Você tem um capítulo no livro, Cássio, que você chama Contra o Suicídio, onde você trata ali de uma temática que hoje afeta muitas famílias, né? Inclusive com crianças e adolescentes, né? Quem pensa que não existe suicídio nessa faixa, né? Como que a gente trata, Cássio, esse problema, na sua visão, dentro da casa espírita? Eu acho que é importante, primeiro a gente não pode esconder, né, o tema. É claro que nós não vamos, existem os gatilhos, né, que os especialistas falam, é claro que algumas coisas são sensíveis, mas a gente não pode tratar isso como um tabu, algo que não possa ser conversado, algo que não possa ser tratado, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é realmente falar sobre aquilo, né? É realmente expor o seu sentimento, expor o porquê ela está passando por aquele período tão difícil, o que leva ela a ter essa cogitação de retirar a própria vida. E tendo em vista, né, que a vida não é só esse momento físico, a vida é um contínuo, né? Ela tem uma sequência de encarnações e é uma coisa só. Nós estamos apenas passando por estágios distintos e cada estágio equivale a um aprendizado diferente. Eu acho que na Casa Espírita nós temos que enfatizar justamente essa questão da consequência do que o suicídio traz para o futuro do espírito. Por vezes nós estamos, né, com esse sentimento de que a tirar a própria vida vai aliviar a dor, fará com que nós tenhamos a solução do problema, né, que aparentemente é insolúvel, e isso encerrará, né, com o término da vida física, então o problema se extingue, a aflição para, nós saímos desse sofrimento e ficamos, não sei, num limbo que nada sentiremos, nada lembraremos, né, não sei como que seria esse pensamento, mas mostrar que isso não tem sentido nenhum, né?
que nós temos responsabilidades aqui, que nós somos espíritos em evolução e passaremos por inúmeras provas. Não adianta pensar que resolveremos um problema hoje e amanhã estaremos livres de outros problemas. Nós sabemos que não. A vida, ela é feita de constante aprendizado. E o aprendizado se dá com os desafios que nós passamos, né? Não tem outra forma. Nós conversávamos antes aqui sobre o Covid, né? Sobre essa dificuldade da pandemia. E veja só quantos aprendizados nós estamos tendo com esse período, né? Talvez foi um chacoalhão, foi uma coisa que nos tirou do conforto, que realmente mexeu com a gente, né? Mexeu com toda a estrutura social. Sim, mas acho que, de repente, só isso serviria, né? Para que nós aprendêssemos outras coisas e refletíssemos sobre as questões. Se fosse algo mais leve, provavelmente a gente ia falar, tudo bem, né? Passou e tal. E a gente não refletiria sobre isso, né? Mas não, mudamos nossos hábitos, tivemos que nos adaptar em inúmeras coisas, nos preocupamos, né? Com coisas que não nos preocuparíamos antes. Então são aprendizados bruscos, né? São questões bruscas, mas que nos fazem refletir mesmo. E com relação ao suicídio é isso, né? Mostrar que a vida, ela é uma continuidade eterna. Não é algo que interrompe aqui e depois é nada. O nada não existe, não tem como. Então, na Casa Espírita, acho que é isso. Nós temos que tratar esse assunto de uma forma, claro, sensibilizada, sem desmerecer o problema do outro, mas falar disso, falar das consequências e falar que a vida é o nosso bem mais precioso. Precisamos sempre estar com ela, cuidar bem dela, cuidar da nossa saúde mental, para que tenhamos condições de aprender cada vez mais. É um tema bastante desafiador, né? E que, como você disse, é importante que não se tenha esse tabu e que seja falado, realmente. Nós vemos, assim, um índice interessante até que no capítulo do livro você fala que proporcionalmente, em termos de comparação ali, existiu uma redução até, né? Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que a escala só aumenta. É verdade. Né? Então, no paralelo ali, que você fala da questão estatística, né? E que existe até uma redução, mas ainda assim o número é muito alto. Eu acho, Adriana, assim, que, e não só com o suicídio, tá? Mas com outros problemas também que nós vivemos hoje, as pessoas têm uma impressão, né, que hoje em dia as coisas estão muito piores, né? Talvez porque a gente receba muito mais informação do que antigamente. Eu já penso diferente, eu já penso que, tudo bem, nós temos um volume muito grande de coisas, mas hoje em dia, suicídio, assassinatos, brutalidades, coisas que acontecem contra a mulher, violência contra a mulher, por exemplo, são coisas que nos chocam mais. E eu acho isso extremamente benéfico. Porque o fato de nós nos chocarmos, nós nos incomodarmos com certas situações, e que, para nosso entendimento, parece que está cada vez pior, está sendo cada vez mais, na verdade, somos nós incomodados com que aquilo ainda aconteça nos dias de hoje. Então, se tem um caso ali que está ocorrendo, você fala, nossa, mas como isso ainda ocorre, né? Como é possível que a gente ainda haja dessa forma e tal? E no passado, né, tudo bem, pode ser que menos eventos chegassem ao nosso conhecimento, mas aí está o problema também, porque se chegavam menos coisas é porque era mais normal. As pessoas aceitavam mais socialmente, né, que certas barbaridades acontecessem e aquilo caía no esquecimento, porque, tudo bem, mais um ali, não tem muito incômodo com isso é assim mesmo. Então eu penso que hoje em dia nós estamos já no estágio melhor. Se acontece ainda muita coisa, nós temos que procurar, claro, resolver isso. Mas o fato de nos incomodarmos com os problemas, para mim, é um sinal positivo e um sinal de que nós estamos, enquanto sociedade, evoluindo. É uma boa colocação, é uma coisa para a gente realmente pensar a respeito, que faz muito sentido, né? Quanto mais nós nos incomodamos, mais significa que nós estamos
buscando uma transformação, né? E que não aceitamos mais o que no passado já aceitamos, né? Isso é bem interessante. E sobre um outro capítulo aqui, que você intitula Megaterra, esse capítulo aí, só para o pessoal saber, fala de uma descoberta em 2014 do planeta Kepler 10c, trazido por essa informação divulgada por um grupo de astrônomos, né? E no artigo você até faz coloca um comentário que fez Salvador Nogueira, que é um astrônomo, que é um estudioso aqui brasileiro, conhecido. O Fábio, que gosta muito de astronomia, pode falar melhor que eu, que a gente acompanha algumas coisas do Salvador, de outros astrônomos e estudiosos aí. E nós, pensando nessa questão, né, das descobertas no espaço, da evolução, a gente tem visto aí também, né, Elon Musk e a corrida em termos de satélites e estações espaciais aí, em outros países, não só Estados Unidos, não só União Soviética, China tem despontado, outros países também, né? E essa busca pelo conhecimento aí dos astros, do universo e tal. E aí me chamou a atenção esse capítulo, porque, assim, o que isso tem a ver com doutrina espírita, né? Muita gente pode se perguntar o porquê. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Falando aqui rapidamente sobre esse planeta, né, fiz até uma colinha aqui, só para não errar nas informações. Olha, esse planeta, o Kepler 10c, ele foi localizado na constelação de Dragão e orbita em torno de uma estrela que é similar ao Sol, e completa uma volta a cada 45 dias, em torno dessa estrela. E está a uma distância de 560 anos-luz da Terra. Interessante que os pesquisadores, né, os astrônomos, constataram que trata-se de um planeta rochoso, né, e não gasoso. E como ele é um planeta rochoso, assim como é a Terra, ele pode abrigar seres vivos, ele tem condição de abrigar alguma espécie viva ali. E é interessante, né, nós abordarmos esse assunto sob a ótica espírita com relação às muitas moradas, né, que existem, que Jesus já disse, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós sabemos disso, né, nós sabemos que não somos únicos aqui na Terra, no universo, melhor dizendo, que a Terra não é o único planeta habitado, que existem outras formas de vida. E com relação a essas formas de vida, é que eu acho que vale a pena nós debatermos um pouco, porque muitas pessoas podem dizer o seguinte: mas até agora, né, não detectaram vida em outro planeta, não temos como comprovar isso. Mas será que nós temos ainda condições, a nossa ciência, né, digo nossa ciência, temos condições realmente de detectar uma vida em outro planeta? Será que estamos nesse nível de tecnologia e tudo mais? Porque eu acredito, o Fábio, né, que pelo visto ele entende, ele gosta do assunto, ele pode falar com mais propriedade do que eu, mas eu acredito que nós estamos procurando a forma errada, porque nós estamos procurando elementos que são similares ao que nós temos aqui na Terra como referência, né? E será que não teríamos que procurar outras densidades de matéria, outros elementos, né, que não conhecemos ainda, que seriam formas, então, similares ao que nós temos aqui, mas em outro nível, né, em outra esfera de densidade de matéria. Algo que nós não temos condições, por exemplo, de enxergar. Né? Pense nisso. Né? Será que assim como nós não enxergamos os espíritos, né, que estão em outra densidade, será que a vida em outros planetas, né, mais etéreas, né, formas materiais menos densas que as nossas, será que não é isso, né, que falta? Nós não teríamos que avançar um pouco nessa tecnologia para poder fazer essa detecção e aí sim identificar uma vida extraterrestre? Então, eu acho que é por aí, né? Esse descobrimento de novos planetas, né, que é constante. Inclusive, eu não lembro agora o nome do planeta,
Mas foi descoberto agora também recentemente, no mês de junho, eu acho, ou maio, foi descoberto também um exoplaneta, numa outra constelação, outro sistema lá. E isso é cada vez mais constante, né? Cada vez mais nós descobrimos novas moradas, novos planetas similares ao nosso, em temperatura, em dimensão, em condições de vida. E isso tem que fazer a nós abrirmos a mente, né? Abrirmos a mente que nós não somos os únicos aqui. Que nós não somos o centro do universo, né? Literalmente falando, nós não somos o centro do universo. Existem muito mais coisas por aí, muitas outras formas, muitos outros seres. E é essa amplitude, né? Essa possibilidade que o Espiritismo já há muito tempo fala de outras moradas é que nos deixa encantados, porque nós não somos apenas essa realidade aqui limitada da Terra, né? Existem muitas outras que nós ainda vamos descobrir. Sem dúvida, acho que quando a ciência alcançar outro estágio, nós chegaremos lá. Interessante essa colocação que você faz, Cássio, em relação à descoberta de novos planetas, né, todo dia. Assim, só para os colegas aí de casa, todo mundo saber, já são mais de 5 mil planetas, exoplanetas, né, detectados aí pelas missões de telescópios e de sondas espaciais que existem capturando esses sinais. É claro que muitos deles estão a uma distância incomensurável e aí fica só é feita a detecção mesmo. Outros que já são mais próximos se consegue até fazer um mapeamento um pouco melhor, como é o caso do Kepler 10c que você falou, que tem uma similaridade bastante interessante com a Terra, né? E em relação à vida que você falou, basicamente nós procuramos vida baseada em carbono, né? Então fica difícil assim. Apesar de que a ciência terrestre já descobriu que existe vida baseada em formas ácidas, que consegue se desenvolver vida numa forma ácida, né? Uma forma diferente da que a gente imagina que sobreviveria. Já se descobriu isso. Com culturas e com formas aí biológicas. Então, assim, a ciência tem avançado bastante. Eu digo aí para todo mundo que a ciência, nos últimos 50 anos, ela evoluiu tanto, assim, o máximo do que ela conseguiu em toda a história da humanidade. Nos últimos 50 anos, ela evoluiu mais do que toda a história anterior da humanidade, em relação a essa, principalmente a essa ciência astronômica, né? Mas, como você mesmo diz, Cássio, ainda estamos muito aquém. E aí vem uma colocação que eu acho que é interessante, né? Será que nós iremos realmente descobrir uma vida fora do planeta Terra enquanto nós estivermos numa condição moral que não nos permita isso? Será que nós não temos que avançar um pouquinho moralmente primeiro para depois conseguir encontrar essa vida, né? Sem dúvida, Fábio. Acho que faz muito sentido o que você está colocando mesmo. A gente tem que avançar em tecnologia, mas também em moralidade, né? Afinal, a gente sabe que é isso que nos equilibra, né? São esses dois conhecimentos juntos, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. O Adilson fez um comentário aqui, né, sobre o assunto anterior, que muito boa colocação com relação aos fatos ruins serem um sinal de mudança para melhor. Sem dúvida, é uma coisa a se pensar, né? E o que não pode só, né, Adriana? Mudando um pouquinho de... Rapidinho, o que não pode só é a gente achar, né, tudo bem, tá errado e tal, mas não fazer nada para mudar, né? A gente tem que, com o máximo possível de rapidez, extinguir essas coisas ruins, né? Então a gente se incomoda, mas temos que agir também para acabar com isso tudo, né? Sem dúvida. E o outro... esse eu já... Um outro tema que o título é 12 anos ou mais de escravidão, que você conta um pouco da história de Solomon Northup, e que era livre,
né? E acabou sendo sequestrado, escravizado, e ele não admitia que chamavam-no de Plat, né? Plet, não sei como, se é Plet que se falava, e que ele não admitia isso, então, por conta disso, ele foi sendo castigado, até o ponto em que ele acabou aceitando aquilo, né? Não combatia mais, não fazia valer a sua individualidade enquanto ser humano. E aí eu fiquei pensando, né, nessa condição do preconceito, de tudo que a humanidade já impôs aos seus irmãos, né? Aqui no Brasil é um período muito triste da nossa história, e ao mesmo tempo você fez uma pergunta lá que, assim, mexeu muito com a gente, que, assim, que tipos de escravidão, de repente, nós estamos vivendo na nossa vida hoje? E é uma coisa, assim, que eu falo, puxa vida, né? Não tinha parado para pensar sobre essa ótica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Esse artigo, né, só para deixar claro, eu fiz baseado no filme 12 Anos de Escravidão, que foi, inclusive, ganhou o Oscar, né, de melhor filme em 2014, ganhou outros prêmios também lá do Oscar, da premiação. E ele fala, né, sobre esse escravo que nasceu, essa pessoa que nasceu livre, né, um senhor negro que nasceu livre, ele era violinista e ele é iludido, né, as pessoas fizeram um falso convite a ele achou que era para integrar ele uma equipe e tal, e quando viu, ele tinha virado escravo, mesmo já sendo livre, né? E ele tentava colocar essa condição, não, mas eu sou livre, eu não sou tal, escravo mais, né? Isso no século XIX. Mas, mesmo assim, os senhores dele ali, né, castigavam ele, diziam que ele era e tal, e que ele tinha que, inclusive, ser chamado por esse nome, Plet. Apesar dele no começo se negar, mas depois, conforme os castigos aumentavam de intensidade, ele teve que se submeter àquilo, né, como uma forma de sobrevivência. E aí, justamente, essa temática, esse enredo, me inspirou a pensar sobre isso, né? Afinal de contas, nós muitas vezes vivemos situações parecidas com essa, claro que não extremas, né, no caso de uma escravidão, mas questões na nossa vida em que nós, de certa forma, perdemos a nossa identidade. Por exemplo, nós podemos falar de um relacionamento abusivo em que nós estejamos, né, seja homem, seja mulher, que a outra pessoa nos suga, a outra pessoa exige de nós um comportamento que não é o nosso natural, e aí nós vamos entrando nesse relacionamento e cada vez mais cedendo, e quando nós vemos, nós já não somos nós mesmos, né? Nós não fazemos aquilo que gostamos, não nos interessamos mais por aquilo que nos faz bem, não buscamos outras amizades, não buscamos, enfim, relacionamentos que são saudáveis para nós, e aos poucos nós vamos apagando, né? Nós vamos morrendo, nós vamos ficando cada vez mais fora daquilo que é a nossa felicidade, e isso é importante, né, nós pensarmos também em situações profissionais, enfim, nós poderíamos falar de várias situações em que nós nos mantemos como escravos, apenas ou por receio de que exista algo pior se nós nos desligarmos, né, e nós percamos a nossa base, ou então mesmo por comodismo, né, nós vemos que aquilo é errado, nós vemos que precisamos mudar, mas não agimos, né? E não saímos da inércia, não buscamos mudar aquilo, não buscamos melhorar aquele sentimento que nos está atrapalhando. Então, com esse pensamento que nós precisamos buscar, indagar, né? Se existe alguma coisa na nossa vida que está nos atrasando a nossa evolução, que está nos atrasando a nossa felicidade, a nossa harmonia, e deixar isso para lá, né? Quebrar essa corrente, quebrar essa amarra que nos prende a situações ainda não tão boas, porque nosso objetivo, né, enquanto encarnados, enquanto pessoas que estamos aqui na Terra, é o aprendizado, é buscar corrigir os nossos problemas, corrigir os nossos relacionamentos que não são bons, buscar reparação, né, com tudo aquilo que nós eventualmente fizemos a alguém ou que alguém fez para nós,
buscar esse perdão, buscar essa reconciliação e identificar, né? Identificar que, apesar dessa necessidade de reparação, nós não precisamos morrer, né? No sentido de nos apagar a nossa alegria, a nossa felicidade para resolver alguma coisa. Nós podemos fazer isso de um outro modo. Nós não temos aqui na Terra essa coisa do karma, né? Isso que nós sofremos de uma forma assim, sem solução, nós realmente temos que pagar aqui todos os nossos pecados. Não é isso, né, gente? Se a gente imagina que nós estamos aqui para isso, nós estamos entendendo tudo errado. Nós temos, sim, necessidade de aprendizado, mas nós temos uma misericórdia, né? Uma misericórdia divina, que nos entende, que muitas vezes abranda aquilo que nós sofremos, que entende o nosso estágio, entende nossas limitações. Então é com esse sentimento, né, de entendimento mesmo, da situação, dos propósitos, dos problemas, nós podemos sim fazer as coisas acontecerem de uma forma mais natural, de uma forma mais simples, e não ficar presos a algo que não nos faz bem, simplesmente porque temos que passar por aquilo. Esse é um entendimento completamente errado, né? Nós temos sim que buscar as experiências, mas de uma forma que seja produtiva para nós, que não nos leve ainda mais para baixo. E buscar a nossa identidade sempre, né? Isso é importante. Excelente, Cássio, a abordagem. Nós sempre, né, a gente sempre toca nesse assunto quando a gente está falando nos cursos, né, nos estudos que a gente fala, a gente tem que procurar ressignificar um pouco essa questão da lei de causa e efeito, porque muitas vezes as pessoas levam a ferro e fogo. Eu fiz isso, eu vou ter que pagar desse jeito. E não é assim que as coisas funcionam, né? Nós não podemos esquecer, como você disse, que acima de tudo isso existe um Deus misericordioso, que é um pai, né? E o próprio Jesus já disse, né? Que pai que o filho pede o pão e lhe dá pedra. Então, se nós que somos pecadores e ainda fracos fazemos isso aos nossos filhos, que dirá Deus, que é todo amor e misericórdia, não é verdade? Então, você foi perfeito no ponto aí. Cássio, exatamente. Rapidinho, o que você falou, esse exemplo que você deu, né, dos pais, né, que perdoam os filhos, que dão novas chances, né? Quantas chances, imagina, que nós já tivemos, né? A gente sabe, né? A gente está na Terra, eu, vocês, enfim, todos que estão nos vendo, a gente sabe quanto de defeitos nós ainda temos, né? O quanto de imperfeições nós temos ainda que vencer e tudo mais. Cada um sabe onde o calo dói, né? Que nem como diz aquele ditado. Mas não é por isso, né, que a gente está fadado, destinado ao sofrimento, a não ter nada, não conseguir sucesso, não conseguir... Gente, a gente precisa, né, buscar as coisas diferentes, né? Nós não estamos presos numa situação em que nada pode, não temos direito, não temos chance de ser feliz. Isso aí não dá para a gente pensar mais assim. A gente tem sim que buscar reparar as coisas, mas de uma forma relativa, de uma forma em que fazendo bem, tendo a consciência limpa, tendo um bom propósito, nós seremos sim ajudados. Temos que ter essa consciência que nós receberemos inúmeras chances, inúmera ajuda de Deus e de todos aqueles que nos amparam e que estão conosco. Perfeito, isso mesmo. Cássio, tem um capítulo no livro que você chama de desorientação. E assim, apesar do livro ter sido escrito, acho que antes da pandemia, né, ser lançado antes da pandemia, ele é um capítulo que vem muito bem a calhar por conta do quanto esse meio digital ele se proliferou e ele cresceu, né, na pandemia, né? Então, assim, diariamente nós recebemos muita informação, uma enxurrada de informação na telinha do celular, no computador, né, nas redes sociais e tal. As informações, elas são muitas, né? E, inclusive, nós sabemos, né, a questão das fake news, que isso pega muito hoje em dia, né? Assim, você, Cássio, como jornalista que lida diariamente com essas questões, como você vê que isso impacta no movimento espírita, né? No movimento espírita em geral, e como que, assim,
que você acha? Qual é a atitude que nós espíritas, devemos ter em relação a esse mundo de informações e o cuidado que nós devemos ter com isso? Só para esclarecer, o livro, na verdade, é desse ano, né? Eu lancei em abril, só que esse artigo, ele é de 2016, se eu não me engano, então é um artigo já bem anterior à pandemia, né? E naquela época a gente já tinha um pouco dessas fake news, né? Aliás, a fake news é algo que já vem de muito tempo, né? É que hoje nós demos esse nome um pouco mais chique e tal, mas o fenômeno da desinformação já vem de muitas décadas, né? Sempre houve aquele grupo, aquela pessoa que propagava algo que não era verdadeiro. Mas, enfim, outro dia eu participei de uma live, né, e nós falamos sobre isso, né? Surgiu a pergunta, existe fake news espírita? E aí nós começamos a pensar, né? E chegamos à conclusão que sim, existe fake news espírita. E como que ela se faz, essa fake news espírita? Veja bem, muitas vezes nós colocamos na boca, né, de um palestrante, de um escritor, de uma personalidade do espiritismo, do próprio Kardec, nós colocamos, né, escrevemos ou falamos aqui alguma coisa que essas pessoas supostamente disseram, supostamente fizeram, né, com pessoas que talvez que se encontraram, fatos, enfim, das suas vidas e tal, quando na verdade não aconteceu. É o famoso, né, fulano disse daquele lá que falou, que eu ouvi lá atrás, que não sei quem comentou. E isso começa a se propagar e ganhar força, né, e no fim todo mundo acaba acreditando, né, que tal coisa aconteceu, que tal mensagem veio, que tal ensinamento foi escrito e tal. Às vezes até são mensagens bonitas, são coisas boas, produtivas e tal. Mas nós precisamos tomar cuidado para não colocar certas frases, enfim, na boca de pessoas que não falaram aquilo. Isso também é desinformação, né? Nós precisamos tomar cuidado e realmente checar se aquilo que está sendo falado é condizente com a doutrina espírita. Às vezes é um ensinamento bonito, às vezes é um ensinamento produtivo, algo que nos faz evoluir e tal, mas não é espírita. Às vezes é apenas algo de ética, alguma coisa de moral, alguma coisa de outra religião, que fala alguma coisa bonita, não tem nada de mais em propagar algo bonito de outra religião, mas devemos tomar cuidado se aquilo é realmente conteúdo espírita, né? Se aquilo realmente está nas obras básicas, está na codificação, se não é algo que foi importado ao movimento espírita e as pessoas acreditam que seja espiritismo. Porque se nós fazemos isso, nós estamos indo contra todo o método de investigação de Allan Kardec, que era extremamente criterioso, extremamente rigoroso nos seus ensinamentos. E se nós somos espíritas, nós temos que ser coerentes com aquilo que está colocado nas obras da codificação. Por mais que gostemos de outras coisas, e temos todo o direito disso, temos que saber diferenciar o que é espiritismo e o que é oriundo das outras doutrinas. E falando mais sobre essa questão da pandemia, né, o quanto isso agravou essa questão da fake news, o método para a gente evitar isso é muito simples, é a gente checar antes de sair falando, de sair compartilhando, né, de ir colocando nos grupos e falando para as pessoas, né, o que nós vimos e tal. Nós temos essa responsabilidade de ser compartilhadores de coisas que são coerentes com a verdade. Mas eu vi e tal, achei interessante, mas você viu primeiro se aquilo é verdade? Porque, e extrapolando o movimento espírita, né? Às vezes nós vemos uma notícia e compartilhamos na mesma hora, porque achamos o assunto polêmico, achamos algo interessante e tudo mais. Só que não é melhor, antes da gente sair compartilhando, a gente olhar, pesquisar ali rapidinho no Google, né? Digita a notícia ali, o que aconteceu, ver se existem várias fontes confiáveis falando sobre o assunto, porque se uma fonte só estiver falando, e ainda assim for uma fonte que você nunca ouviu falar, provavelmente aquilo não é confiável. Então é melhor segurar um pouquinho. Nós temos essa responsabilidade enquanto cidadãos de propagar aos outros, né, coisas que realmente são verdade, coisas que realmente são verificadas. Senão nós estamos apenas sendo compartilhadores de mentiras, propagadores de coisas que podem prejudicar
outras pessoas e outros grupos, e é nossa responsabilidade, nós estamos ajudando a construir isso. Então, essa questão da fake news, eu acho que é um problema sério, um problema social muito grave, e que nós temos a obrigação de ser divulgadores de coisas reais e de coisas boas, condizentes com a verdade. Excelente. É um tema, como você disse, que já vem de muito tempo, mas que tomou uma proporção muito grande recentemente, né, nesses últimos anos, com a evolução da tecnologia, toda essa era digital, né? Então, é bem interessante mesmo. E tem um outro capítulo aqui que você chama de desencarnação e realidade virtual, que tem a ver com o que a gente tem conversado aqui nesse nosso bate-papo, que uma dessas questões é a tecnologia, né? E a outra dessa circunstância da pandemia, e não só da pandemia, mas da perda, né, de uma maneira geral, e que você comenta aí de uma história, eu vou até aqui, Zhang, não sei se é Zhang Jisung, que ela tinha uma filha, né, Nayeon, e essa filha de 7 anos, né, desencarna. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque você faz um alerta muito interessante a respeito dessa questão da tecnologia e da forma como isso pode impactar até na nossa experiência do luto, né? Porque em algum momento da nossa vida, enquanto encarnados, nós vamos passar por essa situação. E recentemente, nesse 1 ano e meio, a gente tem assim sentido de uma forma mais intensa essa partida dos entes queridos. É uma coisa assim muito presente na nossa vida. Então, é um tema assim, que eu achei muito oportuno de conversar a respeito, para a gente pensar mesmo. Esse caso, eu achei bem interessante quando eu vi essa notícia, de uma mãe, né, uma mãe da Coreia do Sul, e ela perdeu a filha ali com 6 ou 7 anos de forma prematura, e aí um programa de TV lá da Coreia promoveu, né, um encontro, vamos dizer assim, um encontro entre a mãe e a projeção da filha, né, uma filha ali construída em realidade virtual. Criou-se ali todo um ambiente para ela, num parque, num jardim, onde a criança podia andar no balanço ali, enfim, brincar nos brinquedos do parque e tudo mais, e a mãe interagia com essa projeção da filha ali naquele momento, e foi uma forma justificada ali pelos produtores da TV e tal, de fazer uma despedida da mãe, porque ela sentiu muito, né, a desencarnação da filha, uma morte prematura. Ela sentiu muito e ela não teve a oportunidade de se despedir, né? Nas palavras dela, ela não pôde se despedir da filha. E ela sentia falta desse último momento, que seria uma forma mesmo de dar um adeus à filha, né? Ela teve, inclusive, um acompanhamento psicológico ali de profissionais, né? Enfim, de como ela reagiria com aquela interação. Foi algo acompanhado. Mas mesmo assim, mesmo tendo sido acompanhado, com todos os cuidados e tudo mais, serve de alerta esse tipo de interação, porque pode vir a tornar-se algo corriqueiro daqui a alguns anos, algumas décadas, né? Se nós já temos essa possibilidade hoje, claro, de não interagir com um espírito, né? No caso, era uma projeção virtual da filha, mas para a mãe é como se ela estivesse interagindo com a própria filha ali, né? Com os trejeitos, a voz da filha e tudo mais. E isso traz um pensamento para nós, né? Como nós reagiríamos daqui a um tempo se isso se tornasse comum? E como nós sabemos, cada um de nós vem aqui à Terra com uma programação reencarnatória, né? Alguns vivem até perto dos 100 anos, outros até 40, 50, e outros desencarnam jovens, ainda crianças.
E cada um, né, essa diferença de vida, alguns vivem tanto, outros vivem tão pouco, se deve, logicamente, a essa programação, às necessidades do espírito de viver menos ou viver mais. Volta naquele exemplo que nós demos, né, do bebê anencéfalo, que viveu algumas horas, né, aqui na Terra, e depois do depoimento desse espírito, quanto isso foi importante para ele na continuidade da sua trajetória, né, o quanto ele se regenerou, enquanto ele resolveu inúmeras questões sentimentais de ódio que ele tinha, naquelas poucas horas que ele pôde ter o acolhimento materno. E por isso, né, é interessante que nós pensemos em como nós nos apegamos a essas pessoas que partem repentinamente, de repente um parente que nós perdemos em decorrência dessa pandemia, e como nós agimos com relação a essa perda. É claro que nós temos que viver o luto. O luto não é algo que deve ser ignorado. Nós precisamos viver esse processo. Nós podemos chorar, nós podemos sentir saudades. Não é porque nós somos espíritas e acreditamos na imortalidade da alma que nós seremos frios, insensíveis com relação à desencarnação. É claro que é um choque, é claro que nos deixa tristes, mas nós temos que nos desapegar dessa perda, não podemos valorizá-la mais do que ela merece ser valorizada, porque isso acaba sendo, inclusive, prejudicial para o espírito que deixa, né, o corpo físico. Existem, claro, ensinamentos na codificação espírita que falam justamente sobre isso, que é preciso respeitar a programação, entender que nós não somos amaldiçoados, não somos injustiçados por Deus, não passamos por aquilo e estamos, né, nesse sofrimento, que é algo que somos castigados de alguma forma, de forma alguma. É uma programação. Existe um propósito, tanto para nós quanto para aquela criança que partiu mais cedo, e que nós, se não entendemos hoje, nós precisamos ter apenas confiança, precisamos ter fé, que é para uma razão, para um propósito diferente, um propósito reencarnatório daquele espírito, nosso também, uma experiência que precisávamos passar, e não prender, né? Não prender no sentido de o espírito ficará, né, aprisionado perto de nós, mas não prender energeticamente, né? Não ficar nessa ligação que, de certo ponto, não é saudável para nenhum dos lados. O espírito vai ter outras experiências, ele vai precisar seguir, né, esse caminho. Nós, enquanto encarnados, também seguiremos o nosso, com nossos aprendizados, nossas dificuldades aqui. E talvez essa interação tecnológica, né, que foi feita com a mãe ali, com a menina sul-coreanas, você cria uma dependência, né? Talvez ela criasse ali uma necessidade de repetir esses encontros, né? Que aquele encontro único não fosse suficiente para suprir a ausência da menina, e ela precisasse de mais encontros, e aí ela está se ligando com a menina em pensamento, né? Está sempre ali ligada energeticamente, ali trazendo novamente a menina, essa presença dela, essa necessidade de ter ela por perto, e isso vai com certeza prejudicar, né, esse espírito que já desencarnou. Então fica essa reflexão. Pode ser que daqui a algumas décadas isso se torne comum aqui na Terra, nós tenhamos essa tecnologia mais acessível a todos, e precisamos aprender a lidar também com a tecnologia, né, para que ela não seja prejudicial aos nossos propósitos aqui enquanto espíritos encarnados. É um tema que suscita muitas reflexões realmente, porque lidar, como você disse, né, lidar com a perda, né, daquele que deixou o corpo físico nunca é fácil. Por mais que a gente tenha o entendimento, como você disse, é um choque. No momento que a gente vive a experiência, é muito doloroso. E é preciso que a gente se permita sentir e passar por cada etapa, né? Mas esse fato da tecnologia, que tem um fator benéfico, né? Que a gente tem que, como você colocou, saber utilizar.
para que isso não, que o papel não se inverta e que a gente se torne escravo disso também, né? Então é bem interessante. A gente está aí para já 1h05 de bate-papo, então eu vou fazer mais uma pergunta e o Fábio mais uma, tá bom? Bom, todos os capítulos aqui são muito, muito ricos de reflexões, de situações para a gente pensar e fazer esse olhar sobre cada situação de acordo com o que a doutrina nos traz, né? E assim, nós escolhemos aqui alguns para falar hoje. Não dá para falar de todos, né? São 55, é isso? É isso, 55. 55. Então, a gente deu uma pincelada para dar um gostinho para quem está nos assistindo e poder ler e buscar e se interessar. Mas, assim, foram só alguns para ilustrar, né? O que cada um pode esperar aí ao ler esse livro. E, assim, tem algum capítulo em especial que você gostaria de mencionar? Tem um capítulo, Adriana, que eu acho bem interessante, que eu faço uma associação ali com o nosso dever cívico, né, de eleitores, de acompanhamento das questões políticas e tal. E para trazer o embasamento, eu vou buscar ali uma frase do Padre Germano, tirada do livro Memórias do Padre Germano, da Amália Domingos Soler, em que ele fala que ele se espanta, de certa forma, e que as pessoas, né, relatem ali para ele que ele é um ser especial, que ele fez grandes coisas enquanto ele estava na Terra, que ele foi um ser excepcional e tudo mais. E isso, de certa forma, espantava um pouco ele, deixava ele ali, não incomodado, mas ele precisava reparar aquela afirmação. E ele dizia que, na verdade, ele não se via dessa forma, como alguém que fez algo extraordinário, algo especial, mas que ele tão somente cumpriu o seu dever enquanto ele aqui estava. Né? Ele apenas fez aquilo que lhe cabia, fez o seu dever, fez a sua parte. E observando, né, esse pensamento do Padre Germano, nós vemos o quanto nós estaríamos melhor, né, e seríamos uma sociedade mais evoluída e mais harmônica se cada um de nós fizesse a nossa parte, fizesse nosso dever, cumprisse com as nossas obrigações, tivesse esse entendimento, assim como ele tinha, de que nós temos missões a cumprir, precisamos respeitar essas missões. E isso, missões, né, é bom a gente deixar claro, podem ser missões que o Espírito tenha consciência que ele tem, e pode não ter consciência do que ele veio fazer aqui. Mas, eu acredito que vocês vão concordar comigo, a vida vai direcionando a gente, né, conforme se vão passando os anos, os acontecimentos, e de repente a gente se vê envolvido com certas coisas, algumas que a gente nem imaginava que poderia fazer, e aí a gente vê que a gente tem um papel a cumprir, uma função a desempenhar naquele segmento, seja família, trabalho, centro espírita, enfim, inúmeras atividades. A gente se vê envolvido naquilo, né? E a gente começa a ver que nós temos uma certa responsabilidade de fazer aquele projeto andar. E aí vai a nossa escolha, né? A gente continua com aquilo, a gente persevera, a gente vai, ou a gente interrompe no meio, na primeira dificuldade, no primeiro empecilho, no primeiro desagrado ali que nós temos, na desavença ali qualquer. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós temos coisas importantes a realizar. Às vezes, nós projetamos acontecimentos, né, espetaculares, como acontecem com grandes personalidades do mundo. Nós queremos copiar, né, fazer coisas grandes, né, materialmente falando. Mas, de repente, coisas que parecem simples, né, que estão num círculo pequeno, são tão ou mais importantes que esses eventos né, esses eventos maiores. E nós precisamos estar presentes ali nesses locais em que nós somos importantes, que nós somos requisitados, e perseverar nesses projetos, nessas pequenas ações. Nós falávamos também, antes aqui de começar um pouco, nós falávamos sobre Kai Bar Schutel,
E a gente sempre enfatiza, né, a importância de resgatar essa história dos grandes pioneiros, as pessoas que fizeram um papel importante nos primeiros anos do Espiritismo. Só que existem inúmeros personagens que são anônimos, né, nas casas aí, nas cidades de todo o Brasil e do mundo, personagens que não ganharam essa notoriedade, que não são falados, não ganharam biografias nem nada, mas que foram também desbravadores, né? Foram pessoas que lutaram por esses projetos, que muitas vezes sofreram preconceito, sofreram represálias, e mesmo assim continuaram, né, fazendo o seu serviço ali de formiguinha. E veja, repercutiu, né? Porque quantas instituições existem que são centenárias, que já, né, de décadas de existência e tudo mais. E então precisamos também valorizar essas pessoas. E é nessa valorização, né, nesse entendimento de que podemos fazer a diferença em pequenas coisas, é que fazemos grandes projetos. Então eu fico com esse pensamento do Padre Germano. O livro basicamente gira em torno desse cumprimento do dever, né, de uma forma meio não direta, mas indiretamente gira em torno desse cumprimento do dever, porque é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, é cumprindo um dever. E acho que é importante termos essa consciência de que somos importantes em tudo aquilo que estamos envolvidos e precisamos perseverar naquilo que estamos fazendo. Muito bom. Eu achei muito, muito pertinente essa colocação sua, essa escolha, porque tem até a ver com um outro capítulo que o tema é Você é Especial, que é justamente também sobre essas questões. Às vezes a gente acha que tem que fazer coisas enormes e tem projetos enormes e se frustra porque não consegue, às vezes, realizar aquilo que a gente acha que deveria, mas dentro do que você falou, dentro de cada atividade que a gente está, por que a gente está nessa atividade? O que nos levou a isso, né? Então, é essa reflexão mesmo que a gente precisa trazer. Muito bacana. Muito bom, excelente. E assim, Cássio, eu acho que você, com essa fala que você trouxe aqui para a gente hoje, essas pinceladas que você falou aí sobre os capítulos que a gente elencou, eu acho que trouxe a curiosidade para as pessoas e eu acredito assim, quem quiser e quem puder, vai lá, adquire a obra do Cássio, que vale a pena a gente estar aqui chancelando, porque realmente é muito bom. Mas assim, Cássio, para finalizar, eu vou fazer uma colocação para você aqui, mas da outra obra, da primeira obra que você escreveu, O Som da Nova Era, o Clarim e seus Maestros. Né? Ali você faz um relato histórico jornalístico, exatamente esse aí. Você faz um relato histórico jornalístico sobre a editora, o Clarim, né? E sobre todas as gerações ali, os abnegados trabalhadores, desde Caibar, né? Que foi o fundador, o idealizador de toda essa ideia, né? E todas as pessoas que vieram ali na carreira depois, nossa, se a gente começar a citar aqui, a gente vai se perder e vai deixar a gente de fora, né? E que se dedicaram, né, à causa espírita e a essa causa ali do Clarim, né? E aí, quando você escreveu essa obra, Cássio, na verdade, num primeiro momento, foi um trabalho seu de final de curso, né? Final de curso de faculdade de jornalismo, né? E depois você, como você diz lá no prefácio, você deu uma revisitada nele para fazer o lançamento do livro, né? Colocou algumas outras informações, né? Deu aquela ajeitada no livro para lançá-lo, né? Mas assim, alguns anos depois que você se debruçou para escrever esse livro, Cássio, você mesmo começaria a fazer parte dessa história do Clarim, né? Sendo hoje lá o diretor, né, das revistas, né, dos periódicos do Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo. Como você se sente, Cássio, em relação a tudo isso? Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Você
no princípio, foi atrás de uma história, foi atrás de uma biografia da editora, e aí, quando você lança o livro, logo após, ou nesse intervalo aí, você passa a realmente fazer parte também dessa história. Como que é isso para você? Na verdade, como eu disse no começo, né, eu comecei a trabalhar na editora em março de 2011, e esse trabalho de TCC eu desenvolvi ao longo do ano de 2012. Então, já estava ligado à editora Clarim. A história é um pouco curiosa, porque em janeiro de 2012, já estava pensando, né, eu ia me formar no fim daquele ano, e aí estava já pensando em algum tema, né, para fazer um TCC e tudo mais. E aí, conversando em casa, falando sobre isso, eu tenho um irmão gêmeo, tá, gente? O Alexandre. Eu gosto de falar isso porque às vezes o pessoal me encontra por aí e cumprimenta, eu não falo nada, ou então encontra ele, não fala, e parece que a gente é meio orgulhoso, mas é porque a gente não conhece, né? Fica uma situação um pouco chata. Mas enfim, eu conversando lá, o Alexandre falou, mas por que você não fala sobre o Clarim, né? Já que você já está envolvido lá e tudo mais. E eu achei a ideia dele interessante e parti em frente, porque, como a gente disse, Caibar Schutel, né? Já existia na época muito material a respeito de Caibar, muitas biografias, vídeos e tal. Só que ninguém falava, ou não existia um registro das pessoas que continuaram o trabalho dele, né? Ele desencarnou em janeiro de 38, e a editora, desde então, a editora foi fundada em 1905, juntamente com a fundação do jornal Clarim, e desde 38 até hoje, a editora continua em pé, em plena atividade. Com muitos livros, né, vieram depois, a Revista Internacional do Espiritismo e o jornal Clarim continuaram sendo publicados mensalmente, de forma ininterrupta. E existiram, obviamente, depois de Caibar, inúmeros trabalhadores que se dedicaram a esse projeto. E eu gostaria, né, de dar um pouco de espaço a essas pessoas para que elas também tivessem algum reconhecimento, no sentido de que a gente soubesse, né, quem continuou essa história. É lógico que eu não pude me aprofundar em nenhuma história ali, o livro não é muito extenso, mas eu consegui traçar ali breves biografias, né, breves relatos pessoais, em paralelo com o desenvolvimento da editora, de forma a trazer uma cronologia dos eventos importantes. Agora, com relação ao sentimento, né, de poder fazer parte disso, né, ao mesmo tempo que eu relatei essa história, eu procuro pensar, né, nesse trabalho, à frente da Revista Internacional do Espiritismo, do jornal Clarim, como uma contribuição, né, como uma forma de eu dar continuidade, de trazer, né, de continuar viva a memória de Caibar Schutel. Não sei se, né, talvez as pessoas que estejam nos assistindo, não sei se todas conhecem a história dele, isso daria outra live, né, daria mais um debate interessantíssimo, mas Caibar Schutel foi uma pessoa de inúmeros projetos, né, um ser humano extremamente devotado ao bem, extremamente dedicado à divulgação do espiritismo, defensor do espiritismo, numa época em que ele sofreu muito com perseguições, inúmeras polêmicas religiosas, né, que ele se envolveu, porque as pessoas não aceitavam o fato de ele ter se tornado espírita, lembrando que ele era um católico, inclusive muito influente na cidade. Por exemplo, ele ajudou a construir a primeira capela de Matão, foi o primeiro prefeito da cidade, então era uma pessoa socialmente muito importante, né, as pessoas viam nele uma figura destacada na cidade, e de repente essa pessoa se torna espírita, né, e está envolvido com bruxaria, com magia, não sei, com coisas aí obscuras e tudo mais, e ele se transformou, né, nesse defensor do espiritismo, nessa pessoa extremamente devotada a divulgar, principalmente a imortalidade da alma, que para ele era muito caro, um assunto que ele valorizava muito, porque ele imaginava que somente o entendimento da imortalidade da alma e da lei de causa e efeito poderia nos fazer entender tudo que nos passa na vida, né? Somente o entendimento dessas questões é que nos faz realmente perceber a grandeza da vida, o propósito da vida. Então, esse trabalho, né, de Caibar é algo muito importante, e a revista e o jornal são patrimônios, né, do movimento espírita.
sem dúvida fazem parte aí, junto com muitas outras publicações da nossa imprensa espírita, que merecem ser valorizadas e continuar. Nós sabemos, né, que hoje em dia essa dinâmica dos veículos impressos é diferente, é algo que as pessoas estão cada vez buscando menos, mas eu acho que vale a pena nós incentivarmos, né, tanto a publicação de um jornal, de uma revista, dos livros, tantos livros por aí que continuam saindo, de extrema qualidade, né, de pesquisas novas. Então, esse trabalho faz parte, né, integra um centésiminho ali, um milésimozinho, né, uma contribuição para a continuidade desses estudos, dessas reflexões, de trazer às pessoas o entendimento da vida com esse olhar do Espiritismo, né, que é tão abrangente e consegue conversar com todas as áreas do conhecimento. Então, eu vejo nesse trabalho, assim como, né, com os companheiros também que nos ajudam lá na editora, os vários articulistas voluntários que nós temos, são, né, contribuições que continuam trazendo viva essa memória de Caibar e prosseguindo, né, criando mais conteúdo, mais reflexões, para que a gente consiga crescer, né, cada vez mais crescendo, estando envolvido nesses assuntos do bem, né, assuntos que nos fazem emancipar nossa alma, nos fazem pensar de uma forma diferente, num mundo que nos convida constantemente às coisas não tão boas. Então é um oásis ali de reflexão, algo que acho que todo mundo deveria buscar para si, para a própria vida, né, estar em contato com coisas boas, faz bem para a gente. Então, acho que é isso. E gostaria de fazer um convite, né, antes de terminar, para as pessoas que conheçam a revista e o jornal Clarim. Quem não é assinante, busque lá no site da editora, o clarim.com.br, tanto assinatura digital, assinatura impressa também. Então, acho que vale a pena conhecer, são 2 veículos muito bons, modéstia à parte, não é porque eu estou envolvido, mas o pessoal que escreve lá também, sempre de muita qualidade. Então, vale a pena conhecer e é um trabalho muito importante para o nosso movimento espírita. Muito bom. Como você já deve saber, Cássio, e, né, na nossa conversa anterior aí, eu sou um cara extremamente apaixonado por esses assuntos históricos e essas questões que envolvem aí a memória e a cultura e a história, enfim, do Espiritismo. Então, assim, de minha parte, te parabenizo por todo esse trabalho, por todo esse empenho e por toda essa obra aí que vem vindo, né? É muito legal isso. Parabéns, viu? E muito obrigado aí por hoje pelos esclarecimentos, pelo bate-papo, pela conversa, que foi muito bom, muito agradável. Eu que agradeço, também gostei muito, acho que foi bastante produtivo, né? É sempre bom a gente conversar sobre assuntos, né, que nos fazem pensar, sair um pouco do senso comum, acho que é válido sempre também. E foi um prazer estar aqui com vocês, a todos que nos acompanharam também. Deixo meu abraço aqui para todos. Obrigada, Cássio. Foi realmente uma noite muito boa. Como você disse, o Fábio também, são assuntos assim importantes da gente trazer para reflexão, para a gente pensar sobre a nossa vida, sobre como a doutrina está presente em todos os nossos momentos e como a gente trabalha o conhecimento que a gente adquire por meio do estudo, da leitura, na nossa vida, né? E essa questão histórica da preservação da memória, da divulgação, é muito importante, não só para a continuidade do movimento espírita, mas para que a gente, enquanto humanidade, compreenda de uma maneira cada vez mais ampla e significativa a necessidade que há da gente vivenciar, perdão, tudo o que a gente aprende e para poder colocar em prática. Esse trabalho que vocês realizam aí no Clarim, na Revista Internacional do Espiritismo, é muito bom.
Nós, assim, que gostamos do livro impresso, eu e o Fábio particularmente, nós até lemos coisa digitalmente, mas assim, eu gosto do papel, de pegar na mão, de virar, de marcar, de botar papelzinho ali. Anotar, né? De anotar, Então, assim, é muito bom. Eu quero agradecer você pelo trabalho que você vem realizando, desejar muito sucesso aí nos projetos que ainda virão, agradecer por você estar aqui conosco, mandar um abraço para o Orson também, Orson, nosso amigo querido, pai do Cássio, para a Neuza, um beijo para eles, viu? E quero também agradecer aí a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram aqui conosco. Para quem perdeu, não pôde assistir desde o início ou quiser rever esse bate-papo, fica aqui gravado no Facebook, depois nós subimos para o canal do YouTube. Então, vale muito a pena essas reflexões. E quero também aí desejar a você, Cássio, tudo de melhor, muita saúde, muita força. A todos aí que nos estão acompanhando. E aqui, Adilson, obrigada aí pelas suas mensagens. O Adilson aqui mandou algumas contribuições para nós, comentou também em outro tema. Márcia, muito obrigada pela presença. Carla, Neuza Pissolato, todo mundo aí o William, a Vera, que nos acompanharam, Luísa Jardim, a Marta, Bernardo, Nilva, Valdelaine, Dalva, Valéria, Célia, Leila, nossa, tem muita gente. Denise, Alcione, Patrícia, Andresa, Laura, Marco, todo mundo aí, Marisa, que nos acompanhou, muito obrigada. Desejamos a vocês uma noite de descanso, com muita paz, uma semana iluminada, e na próxima quarta-feira nós nos vemos novamente e teremos conosco a Alcione Peixoto, filha do Peixotinho. Então, convidamos vocês para estarem juntos conosco semana que vem. Cássio, mais uma vez, gratidão. Se você quiser deixar alguma outra colocação final, fique à vontade. Só agradecimento mesmo, acho que gostei muito de participar com vocês aqui, foi realmente uma noite muito rica, nós pudemos conversar sobre coisas importantes, e agradecer a todos aqui que nos acompanharam. Fui acompanhando os comentários aqui enquanto a gente conversava, então a gente sente que o pessoal está gostando, sente que o pessoal está interagindo, foi bastante legal. Deixo só meu boa noite a todos e agradecido aqui pela audiência. Fábio? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Cássio, muito agradecido por você ter disponibilizado o seu tempo aí de conversar com a gente, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa live. Muito obrigado. Boa noite a todos, fiquem com Deus, uma boa semana.